Uma partezinha, se possível. No final, pode ser agora, de imediato. Rapidão, hein? Me ajuda. Obrigado, vereador Iago. Eu queria também falar a minha posição e o meu ponto de vista sobre o que foi discutido aí, principalmente pelo nosso presidente e o Frisso. A questão é a seguinte, que tudo funciona assim, ó. Conforme eu vejo os caras fazer, eu também faço. O que acontece? O Congresso aumentou o número de deputados. Tá. Tem o problema das emendas. Mas o governo ajuda com o quê? Com 40 ministérios? Com as viagens da Janja? Então, quando que um começa a economizar, os outros se sentem no dever de economizar também. Caso contrário, eu faço a mesma coisa. Obrigado. Beleza, muito obrigado. Eu até iria discordar de algumas coisas do vereador Eloy Friso hoje, mas vou deixar mais para frente para nós falar sobre isso, que hoje eu tenho uns assuntos aqui da municipal e tal. Mas beleza, vamos lá. Queria dizer que está no jornal de hoje, né? E aqui já fica meu muito obrigado às forças de segurança, 2 meses sem roubos a comércio, né? Então o tenente-coronel ali, o comandante do 12, o Fernandes, né, explica ali até a questão do aumento de efetivo, acabou ajudando o Tenente Cristiano. As decisões estratégicas tomadas pelo Tenente Coronel Fernandes à frente do 12 BPM, que vem fazendo um excelente serviço. O baita trabalho da nossa inteligência, que a gente sabe aqui nos bastidores, o quanto eles se puxam, né, e articulam ali ou participam de grupos, às vezes, das localidades, das regiões, dos bairros, para pegar informação e conseguir, né, fazer algumas cadeias, né. Então, o déficit no efetivo do batalhão de 51% para 35%, né? E eu aqui como presidente da Comissão de Segurança represento algumas pessoas e aqui essa casa me nomeou para esse cargo por entender que era um assunto que a gente debatia bastante e tinha uma grande representatividade. Então, eu acredito que nesse sentido a minha palavra aqui tem peso, né, para elogiar aqui todo mundo que faz um excelente trabalho. Mas também elogiar aqui o agradecimento especial para o delegado regional Cavalheiro no jornal de hoje, também explicando tudo o que eles vêm fazendo e explicando que já deram 32 cadeias para quem comete furtos, que é o assunto que eu vou trazer na sequência aqui. Então, aqui fica meu muito obrigado. E ele também fala do desafio de redução dos furtos na região central, né? Que é muito importante, mas acredito que a Polícia Civil, junto com o 12º Batalhão, vão realizar um baita trabalho aí, também a Guarda Municipal envolvida nos próximos meses para vir reduzindo cada vez mais. Então aqui fica meu muito obrigado, tanto ao 12 BPM como ao delegado Cavalheiro. Uma parte, se possível. Aqui o assunto, na sequência, ele se der um tempinho. Aqui o assunto que eu trago, que já foram pegos pela Guarda Municipal mais de 60 foragidos esse ano, né? Então é um número muito bom. E aqui também eu sempre digo, né? Tirando as capitais, a melhor secretária de segurança do país para mim é uma mulher, tá? Então ela tem culhão, ela tem coragem para fazer o que tem que ser feito. A Raquel Galinatti, lá de Santos, ela está à frente da Secretaria de Segurança, vereadora Dai, e ela tem mais culhão e mais coragem do que muitos homens no Brasil. Por isso, para mim, ela é a melhor secretária de segurança, né? Passando à frente de vários nomes bons, né? Mas eu acredito que ela vem fazendo um trabalho excepcional junto com a Guarda Municipal lá em Santos. Então, se possível, eu até falei para o pessoal aqui da casa para nós fazer uma visita, quem sabe, lá e aprender um pouco, ver o que dá para trazer para cá. Aqui, eu postei um vídeo hoje, acho que vai bater as 200 mil visualizações ali, 6 mil curtidas, o pessoal gostou bastante, onde a gente pegou um vagabundo que tinha estourado um carro ali e roubado uma mala e uma roupa, né? Umas roupas ali, deu um prejuízo para a pessoa. Tentando ser breve por conta do tempo. Ele tinha na ficha dele 17 vezes o furto, né? 7 eram em veículos, roubo 2 vezes, lesão corporal 6 vezes, porte ilegal 1 vez, tráfico 3 vezes, mais os registros de ameaça, receptação, fuga de preso, falsa identidade. Eram umas 8, 9 páginas de ocorrência, né? E a gente capturou ele e vamos continuar capturando. Eu sempre deixo aqui o artigo 301 CPP, não revogaram ainda, qualquer um do povo deve e os policiais, qualquer um do povo pode e os policiais devem, né? Realizar a cadeia. E também meu agradecimento aqui ao César, que de imediato, quando eu liguei, que eu precisei, vereador Dai, porque eu vou seguindo a cadeia de comando, eu liguei para o César da Guarda Municipal e de imediato ele não me atendeu. E eu fico triste aqui, porque ele não está nem aí para mim, nem me retornou a ligação. Então, assim, fica complicado que para nós ajudar e eles nos pedirem mudanças na guarda, a gente serve. Eu, como presidente de comissão, sirvo. Sabe o que eu acho? Pena que está acabando o tempo, Dai. Eu não faço questão que ele me atenda e não faço questões que os secretários me atendam. E aqui eu tenho um discurso diferente até do, acho, capitão Ramon.
diz que a gente deve fazer uma oposição responsável. Eu já adianto para o César, para o Paulo, para o Adiló, para o Néspulo, eu faço oposição irresponsável. Eu não quero a aprovação de vocês e não preciso de ajuda. Se o César acha que não deve me retornar ou verificar o que ocorreu ali, que eu sou presidente da Comissão de Segurança, eu vou desgastar e bater neles cada vez mais. E não dá nada, não sei o quê. Dá sim, o mundo não gira, ele capota. E a política ela é assim, ela anda assim. E um servidor nunca vai estar acima da população que paga o salário dele. Então eu acredito que o mínimo que o pessoal da Guarda Municipal deve fazer é se coçar, chamar os aprovados, botar mais gente na rua e trabalhar cada vez mais e dar resposta pra gente. Não só pedido, quando eles querem favor ou alguma coisa dessa casa, eles pedem. Aí nos cobram igual uns leão, a 409, não sei mais o quê, ou quando a gente fala de implementar o Patrulha Pet, ficam dando desculpinha, dizendo que tem que cuidar de praça, de parque, de escola, não sei o quê. Mas quando a gente requisita uma explicação, ou eu tento ligar para fazer um contato com a guarda, o pessoal não atende. E não era ali para quebrar um galho, não, isso a gente deve fazer um 153, mas era para explicar para ele e elogiar os guardas. Mas uma pena, talvez essa decisão dele não me atender ou não responder para nós vem de cima para baixo. Mas a gente vai mudar isso com o tempo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago.